Se tem uma pessoa no Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado, afinal de contas ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez, desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou assessoria sobre a lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar sobre a lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas 2, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos, na agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora é o Jornal Nacional. É o jornal mais assistido no Brasil, que nunca falou um A contra o Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3.600.000 reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Presta atenção, eles acabam de informar que as notas não falam do que eles estão sendo acusados. Eu nunca vi o Jornal Nacional fazer isso, mas calma. Aqui é a Band. Escuta isso aqui. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3.600.000. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação
do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente, mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria um novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo, depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão nos maiores empresários do Brasil por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. O que o Alexandre de Moraes faria se soubesse que uma esposa de um juiz estava trabalhando em prol de um banco que fraudou bilhões usando um outro juiz? Cara, imagine o que ele faria, mas nesse caso... Alexandre de Moraes... Agora vamos lá, CNN. Gente, é impressionante. O Alexandre de Moraes virou notícia em todos os lugares da imprensa ontem. Soltou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator neste episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado a OAB e a Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. Eu nunca tinha visto toda a imprensa nacional batendo no Moraes simultaneamente. Isso é um sintoma. É o sistema percebendo que está na hora de desfazer um dragão que eles criaram, um Frankenstein, um ser incontrolável. E para acalmar o Brasil, eles entenderam, a gente vai ter que entregar esse cara. Eles, na minha opinião, eles estão semeando ali o plantio de um impeachment no futuro. Porque não tem explicação. Toda Globo, Band, eu não sei o SBT, né? O SBT estava com eles esses dias para trás. Globo, Band, CNN, tá todo mundo. O Estadão, a Folha de São Paulo, os editoriais, todos se voltaram contra ele. Ele deve estar revoltado porque ele foi tão celebrado, ele foi tão elogiado ao longo de tanto tempo e de repente está sendo descartado como se não valesse nada. É muita ingratidão. Moraes fez tudo o que vocês queriam que ele fizesse durante 6 anos e agora jogam ele na lata de lixo como se não valesse nada. O sistema é muito ingrato, isso que dá a confiar no sistema. Eu vou te falar, hoje esse deve ser um dos piores natais na vida do Moraes. Chega quase a dar dó, cara. Porque assim, o cara tava na crista da onda, ele achava que tava intocável e de repente, tô vendo aqui, ó, todo mundo batendo. Eu tô aqui no Globo agora, é só batendo no Moraes. Código de conduta urgente, o ministro do Novo Clero. Eu tô impressionado. Como que eles descartaram uma pessoa assim tão rapidamente? Você sabia que hoje começa a contagem regressiva de 10 dias para o ano da colheita, ou o ano que o grosso vai entrar, que o Lula sempre falava? É isso mesmo. Dia 1º de janeiro entra em prática a nova reforma tributária e algumas mudanças que o Lula preparou para o governo brasileiro e para arrancar mais impostos da população. Então eu te peço para que você assista esse vídeo até o final e se você depois ajudar a compartilhar, eu te garanto que a gente vai tirar rapidinho 40 milhões de votos do Lula. Sabe por quê? Porque no Brasil nós temos hoje 40,3 milhões de trabalhadores autônomos ou trabalhadores informais. Esse contingente representa 38% da população ocupada no país. 38% de todas as pessoas que trabalham no Brasil trabalham de forma autônoma ou informal. E por que esse vídeo é importante para essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas nós temos aqui os motoristas de Uber, nós temos, pedreiros, eletricistas, massagistas, personal trainers, professores particulares, cabeleireiros. Assim, a lista é infindável. Eu vou até falar para você com mais clareza. Mas o que acontece? Está surgindo
Essa aí, em tudo que é lugar agora a gente está vendo. Pedreiros, faxineiras, vendedores autônomos terão que emitir nota fiscal a partir de 2026. O que isso realmente quer dizer? Milhões de pessoas no Brasil hoje fazem bicos ou trabalham de forma informal, não emitem nota fiscal e ficam com tudo que elas trabalham para elas. O que é normal, eu acho isso ótimo. Se você trabalhou e você ganhou, o dinheiro tem que ir para você. Só que o governo agora desenvolveu um sistema gigantesco, que é uma super inteligência artificial, que vai analisar e monitorar todas as transações do Brasil. Então, se você é um pedreiro, um pintor, um jardineiro, um piscineiro, um cabeleireira, um motorista, o que quer que seja, e você recebe todo mês determinados valores de várias pessoas, esse sistema vai identificar que você está trabalhando, oferecendo um produto ou um serviço, e você está sonegando. E é um absurdo. O Lula precisa da parte dele. O governo precisa de arrancar a fatia do bolo. Afinal de contas, você está cometendo um crime absurdo. Você está sonegando o dinheiro que é do Lula. E aí que entra essa reforma tributária que eu quero mostrar essa aqui para vocês agora. Que é a Lei Complementar 214 de 2025, né, que faz parte da reforma tributária do consumo. Lembra aquela reforma tributária que colocou o Brasil como o maior imposto do mundo? Pois é, e não só tem o maior imposto do mundo, como esse imposto vai alcançar todo mundo que antes não pagava. Bom, aí fala um pouco sobre o que é sobre obrigatoriedade a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Todo mundo que oferece qualquer serviço, se você receber um Pix na sua conta, se você receber uma transação bancária, você precisa explicar de onde veio esse dinheiro e você precisa emitir uma nota fiscal. E os autônomos, mesmo que tenha sido formulado originalmente considerando regimes de tributação em municípios, a aplicação na prática, a prática da nova regra significa que quem presta serviço como autônomo e precisa emitir nota fiscal de serviço eletrônico também terá que utilizar o modelo nacional. Ou seja, você recebeu alguma coisa, imediatamente o Lula precisa saber. Agora eu quero ver aqui, essa parte. E essas pessoas que... Por exemplo, o jardineiro, o piscineiro, o pedreiro que vai lá, faz uma obra e não emite nota fiscal. Como é que ele vai fazer agora? Bom, o governo e o sistema vai saber quando você estiver recebendo alguma coisa por causa de um serviço prestado. E se você não emitir nota fiscal, você será tributado, taxado, até mesmo multado. E não tem como disfarçar, não tem como não tem como você esconder isso mais do Lula. Ele vai atrás. E aí, vamos lá. Quem não emitia, aí sim poderá um impacto prático. A emissão da nota fiscal nacional deixa o serviço registrado automaticamente na Receita Federal, o que pode facilitar a fiscalização e cobrança de impostos devidos. Ou seja, isso aqui é inteligência artificial, gente. Eu fiz questão de utilizar a inteligência artificial para não falar que é fake news, tá? Se o autônomo prestava serviço sem declarar e sem pagar o imposto de serviços, né, agora ficará mais visível e pode ter que regularizar a operação. A depender do município, ele pode ser enquadrado no pagamento mensal fixo ou pagar de 2% a 5% conforme o serviço à cidade. Exemplos práticos. Um fisioterapeuta autônomo que já emitia nota fiscal, nada muda. Agora, ninguém faz isso, cara. Ninguém emitia nota fiscal nesses autônomos. Ninguém. Agora, um designer que nunca emitiu nota, nem recolheu imposto de serviço, agora, se emitir, pagará sim os impostos. Que legal, hein? Agora vamos ver quais são esses impostos. Eu coloquei. Quais são os profissionais que vão sofrer? Estão preparados? Quais são os profissionais que agora vão tomar, vai sentir o grosso entrando? Quem são essas pessoas? Pedreiros, pintores, eletricistas, encanadores, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, autônomos, personal trainers, instrutores de yoga, pilates, professor particular, tradutor, designer, ilustrador, editor de vídeo, fotógrafo freelancer, consultores autônomos, artesão, artista plástico, DJ, técnicos, motoristas particulares, entregadores autônomos, todos esses que antes eram invisíveis, todos vão pagar. E quanto que eles vão pagar? Vamos ver uma olhada aqui. Está aqui, ó, de 2% a 5%, 2% a 5%, 2% a 5%, todos ali de 2% a 5%. Me ajuda a divulgar esse vídeo, porque tem 40 milhões de pessoas que eram autônomos, ou até mesmo profissionais CLT, mas que no horário vago ia lá e fazia uma barraquinha para vender um pão de queijo, fazia uma barraquinha ali na praça para vender, sei lá, um cafezinho.
ou no final de semana ia lá, fazia um trabalho na fazenda do lado, ou cortava uma grama, se entra dinheiro na sua conta de qualquer fonte que for, você vai ter que emitir nota fiscal. E ao emitir nota fiscal, meu amigo, você vai ser tributado. E se juntar a sua renda do CLT com a renda da nota fiscal e ver que passou de 5 mil, você vai pagar imposto de renda. Escuta o que eu estou te falando. O ano que vem vai ser o ano que o brasileiro vai entender o que é realmente, todo mundo, até o pobre, até o cara que corta o jardim de sua casa, vão entender o que é sustentar uma máquina socialista corrupta, como virou esse governo do PT. Então, me ajuda a divulgar esse vídeo. Rapidinho a gente tira 40 milhões de votos desse ladrão sem vergonha. Pois é, parece que finalmente, né, a grande mídia acordou e está vendo, né, a burrada que fez em ter apoiado aí o ditador da toga, como é chamado, e também de ter aceitado por tanto tempo os crimes e as atrocidades que a gente tem visto ali em Brasília. Olha só que absurdo, né? Depois de tantos rombos aí que aconteceram, depois de tantos desvios, parece que só agora que eles estão vendo que esses escritórios multimilionários aí, escritórios de advocacia, né? Como, por exemplo, vários ministros têm, o Barroso também tem, o próprio Rodrigo Pacheco, que foi presidente ali do Senado Federal, né? Com um escritório multimilionário. Pessoal, enquanto o povo brasileiro fica passando fome, passando miséria, dificuldade, com essas altas taxas, e você acabou de ver aí mais impostos que o Lula e o Tachad, né, o ministro Tachad, estão criando para 2026, os escritórios dos ministros do Supremo faturam milhões. E é lógico, pessoal, se você vasculhar, se você bater, você vai ver, como os jornalistas estão falando aí, que essa tal dessa fraude aí do Banco Master, né, envolvendo aí milhões e milhões, tem sim escritórios de advocacia que envolvem autoridades em Brasília. Olha que absurdo, pessoal. O Brasil é uma festa, o Brasil é uma farra. Tudo que acontece no Brasil, pessoal, se você for puxar a linha assim, se for puxar o barbante, você acaba chegando nas autoridades em Brasília. Isso é uma pouca vergonha, isso não acontece em país nenhum do mundo. Em um país que for realmente decente, civilizado, onde a democracia realmente opera, onde o judiciário tem vergonha na cara, esse tipo de coisa já tinha sido punido há muito tempo e, para falar a verdade, o povo já estaria nas ruas, já querendo o impeachment não só de ministros do Supremo, mas também de governantes aí, né, que já estão há muito tempo sem prestar contas aí para o povo brasileiro. Que absurdo, pessoal, que absurdo. A Suprema Corte do país agora, né, virou motivo de chacota, porque, olha só, a esposa do Moraes, que recentemente foi sancionada, né, agora sendo capa aí de jornais e aparecendo em todo o Brasil aí com esse escândalo desse Banco Master. Aí envolve também outros ministros, envolve outros escritórios de direito, de advocacia. Tudo isso porque o povo brasileiro é passivo, moroso e aceita de tudo. Eu até fico pensando, pessoal, será que se acontecesse como acontece no futebol, né? Talvez você acompanha futebol aí, você sabe o que acontece. Tem técnicos, né, que vêm de Portugal, técnicos que vêm da Argentina e fazem um excelente trabalho, como por exemplo aí, o Abel Ferreira aí, do Palmeiras. Tivemos agora há pouco também o técnico do Cruzeiro também, né? Que fez um excelente trabalho português, técnico português. O próprio Atlético Mineiro também tem o técnico São Paulo. E aí a gente fica pensando, será que não seria possível? Tem a seleção brasileira, a própria seleção brasileira tem o Ancelotti ali, né? Que é o técnico da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo. Será que a presidência do Brasil não deveria estar nas mãos também de um estrangeiro? Olha só, você já pensou nisso? Se vier, por exemplo, um norte-americano, um europeu, até um japonês, né? Imagine um japonês dirigindo essa nação. Será que as coisas seriam diferentes? Coloca aqui nos comentários. Se você acha que... Olha só, olha o que eu ouvi esses dias, que parece que os Estados Unidos, né, estão ali nesse dilema ali, já sequestraram, barraram ali vários navios petroleiros da Venezuela. E aí, alguns estão falando que parece que os Estados Unidos querem tomar posse da Venezuela, né, por causa do petróleo, é lógico, e fazer da Venezuela uma colônia dos Estados Unidos. Pessoal,
se eu fosse venezuelano, eu ia querer isso, lógico. Porque ser uma colônia dos Estados Unidos significa que o idioma vai ser o mesmo, a moeda vai ser a mesma, tudo vai ser o mesmo, a economia. E aí, tudo muda para o povo. Você já imaginou se os Estados Unidos, se de repente a Inglaterra, se de repente a Alemanha, país de primeiro mundo, colonizasse de verdade o Brasil e não fosse colonizado, né, por Portugal como foi, e que trouxeram escravos aqui para o Brasil, por isso que a gente vive essa escravidão até hoje. Então, é umas coisas assim que o Olavo de Carvalho, né, escritor, filósofo, professor, falou algo muito interessante antes de falecer. Ele falou assim: a única solução para o Brasil, a única solução para resolver toda essa pouca vergonha que acontece no Brasil é uma intervenção militar dos Estados Unidos. Não pode ser de qualquer país também, não. Não pode ser da Rússia e da China, não, porque aí, né, aí virou bagunça. Dos Estados Unidos. Será que é isso mesmo? Ou será que não, que tem brasileiros aqui no Brasil que tem vergonha na cara e que se assumir, se chegar lá em cima, consegue realmente consertar toda essa bagunça? O que você acha disso? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Será que seria preciso vir alguém de fora, com uma intervenção militar, ou de repente um governante de fora para poder botar ordem nessa bagunça? Ou a gente pode sim ter um país diferente com alguém que é aqui de dentro. De repente, um Nicolas Ferreira, de repente um Cleitinho, por exemplo, o senador Cleitinho, que está severamente cotado para ser governador de Minas Gerais, pessoal. Olha só, hein? As coisas podem mudar em Minas assim muito rapidamente. O Zema, né, já fez um trabalho excelente. Inclusive, eu quero que você coloque aqui nos comentários de qual cidade, de qual estado você nos acompanha e assiste esse vídeo. O Zema fez um trabalho excelente em Minas e agora o Cleitinho pode ser o novo governador em Minas Gerais. Em São Paulo, o Tarcísio deve se reeleger. E no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, aquele governador ali que chegou com tudo, Cláudio Castro, e mexeu ali com a segurança do Estado, também pode se reeleger para 2026. Bom, se nos grandes estados, nas grandes capitais, as coisas podem mudar, né? No governo federal, parece, pessoal, que para 2026 eles já estão armando aí uma nova artimanha para perpetuar com Lula, né? Isso é o que dizem os grandes informantes aí, os grandes cientistas políticos, de que Lula não teria, com a prisão de Bolsonaro, Lula não teria aí um concorrente à sua altura. Agora, com a mídia batendo desse jeito aí no Alexandre de Moraes, você viu aí vários portais de notícia, Globo, a Band, né, a CNN, você viu aí o Gustavo Gayer trazendo isso aí. Eles estão batendo no Moraes porque parece que eles estão vendo que chegou num limite. O que você acha? Será que o povo ainda aguenta apanhar mais ou já deu? Então eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, pessoal. Se inscreve aqui, tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve, totalmente gratuito. E sabe o que vai acontecer? Você vai receber os nossos conteúdos em primeira mão. Todo vídeo que nós postarmos aqui vai chegar para você primeiro, porque você se inscreveu aqui no canal. Dá um like nesse vídeo e faz um favor, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas precisam enxergar que se a grande mídia está batendo em Moraes, quer dizer que a população também deve ter razão nesse sentido aí, de não aprovar esse tipo de manifestação e de ativismo judiciário ali em Brasília. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e tamo junto.